Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vocês que mandam, né? Vamos lá, tudo ok? Ok. Geninho, sua impressão dessa primeira partida do Vitória sob seu comando, ficou satisfeito? Olha, eu ficaria mais satisfeito com uma vitória, claro. Mas eu gostei da atitude do grupo, da maneira como a equipe encarou um adversário difícil. Esse adversário é o segundo colocado na competição, vem numa sequência de jogos invictos, é uma das equipes que mais ganhou ponto na casa dos adversários. E eu acho que nós fizemos um jogo parelho, nós equilibramos o jogo com o Atlético. Acho que começamos muito mal, uns 15 minutos muito mal, emocionalmente. A equipe queria demonstrar que tinha muita vontade, e eu acho que esse excesso de vontade nos levou a algumas precipitações, alguns passes errados, algumas saídas de bola errada, alguns domínios, que a bola passava debaixo da chuteira, que a bola que batia no pé e voltava. Depois a equipe foi se assentando um pouco e melhorou. Claro que a gente tem que melhorar muito ainda em termos de encaixe, em termos de entrosamento, em termos de automatização de algumas jogadas, mas eu não posso cobrar isso deles, que nós tivemos 3 dias juntos, praticamente, trabalhando. Mas eu gostei da maneira como eles tentaram fazer, da maneira como eles tentaram responder, da maneira como eles tentaram buscar a vitória, às vezes mais na vontade, mais no ímpeto do que na técnica. Gostei. Eu acho que, como eu disse, poderia ser melhor. Até eu acho que se você fosse falar qual equipe merecia ganhar, eu acho que merecia a vitória, por aquilo que a Vitória fez. Mas gostei da postura do time, de como o time respondeu aquilo que a gente pediu. Bom, Genil, aqui, uma boa parte da torcida, inclusive, aplaudiu na sala do time pelo esforço e por uma informação nova para ela. O time partiu para ganhar o tempo todo, claro, teve deficiência, mas partiu para ganhar o tempo todo. Essa é a maneira de você trabalhar a equipe do Vitória daqui para frente? Eu gosto de uma equipe que ataca. Eu gosto de uma equipe que busca o resultado, e principalmente jogando em casa. Você não pode jogar aqui na Fonte Nova, no Barradão, no Pituaçu, em qualquer lugar aqui da Bahia, e jogar esperando o teu adversário, administrando o jogo. Eu gosto que a minha equipe busque o resultado, e vai ser assim também nos jogos fora. Claro que nos jogos fora você respeita um pouquinho mais o adversário, mas eu não abro mão de tentar ganhar os jogos, de tentar atacar. Eu acho que o time tentou. Como eu disse, nós ainda erramos muito. Algumas bolas, nós começamos a jogada e não terminamos bem, não evoluímos bem. Nós tivemos um índice de erro de passe muito grande. E isso eu levo em conta o estado emocional do time. Uma estreia de um treinador, uma equipe que vinha de 2 resultados negativos, uma troca, né, de comando, um time pressionado em busca de resultado. Isso tudo entra em campo. Tivemos alguns jogadores que eu acho que poderiam render um pouquinho mais do que renderam, porque eu sei o que eles jogam, alguns jogadores que eu conheço mais, eu acho que poderiam ter rendido um pouquinho mais, talvez aí nos ajudassem também um pouquinho mais, mas no geral eu gostei muito do que eu vi, talvez uma das... o melhor parâmetro que você tem é a torcida, porque a torcida, mesmo sendo emocional, ela reconhece quando a equipe buscou, quando a equipe tentou. Claro que ela culpa quando a equipe erra, ela critica quando a equipe erra, mas no final ela vê que pelo menos ela teve um time que honrou a camisa, que tentou buscar o resultado nos 90 minutos. Geninho, no primeiro tempo, o Vitória buscou bastante o gol do adversário, inclusive o Cosmins, que foi um dos principais jogadores por conta disso, uma intensidade bastante alta na primeira etapa, as linhas defensivas percebiam um pouco mais altas do que a gente percebia nos outros jogos. E eu quero perguntar a você sobre a diferença, né, do primeiro para o segundo tempo, que já não foi com intensidade tão mais alta quanto aconteceu. Foi uma orientação do treinador ou foi consequência do jogo mesmo natural? Não, consequência do resultado. O Wagner postou melhor a equipe do Atlético. Ele passou
Porque o Atlético veio aqui também tentando buscar vitória. Você viu que eles jogavam com os dois alas tentando vir em cima de mim, o meio campo deles saindo para jogar. Em cima daquele volume que nós tivemos no primeiro tempo, o Atlético se postou um pouco mais. Os laterais do Atlético desceram menos. Então eu passei a não ter aquele espaço que eu tive tão grande no primeiro tempo, principalmente ali do lado do Capa, né? Eu parei e não tive mais. O lateral se fixou um pouco mais, ele fixou um pouco mais a proteção da zaga e passou a jogar mais no meu erro. No erro do Vitória, né? Tentando buscar mais um contra-ataque, um erro de passe, e nós estávamos errando muito. E isso impediu aquele volume. E também, é claro, em cima de um desgaste muito grande que aconteceu no primeiro tempo, alguns jogadores caíram em produção física. Né? Ficou nítido que o próprio Jordi sentiu uma cãibra, a Gedó sentiu cãibra, tinha muita gente ali estafado, o Wesley foi até onde deu. Então houve um decréscimo também, não que o time tivesse mal condicionado, mas eu acho que houve um desgaste excessivo em cima do primeiro tempo. Mas também em relação à postura que o Atlético teve no segundo tempo, fechando algumas portas que nós tínhamos. Ô Geninho, eu gostaria que você analisasse, que não é a primeira vez, claro, com você, não sei se você vai analisar como a gente analisa, o comportamento do Matheus Rocha, um lateral que até aqui ainda não mostrou, e o posicionamento, a presença do Anselmo Ramon, um centroavante que não chuta gol, jogando ao lado do Caicedo. Eu não gosto muito de analisar o jogador de uma maneira pública, a gente analisa mais internamente. Tá? Como eu disse, alguns jogadores que nós conhecemos não renderam o que eu acho que pode render. Eu acho que pode melhorar e pode me dar muito mais. Tá? No caso do Matheus, ele não vinha num ritmo, ele não vinha jogando, né? Jogou uma ou outra partida. Eu acho que até na marcação foi bem, teve alguns problemas quando ele teve para definir o lance no final. Tá? Mas eu acho que tentou. Então eu não gosto muito de fazer uma análise individual de produção de jogador. Eu acho que o que eu tenho que cobrar, a gente cobra. Não gosto de cobrar, por exemplo, hoje eu não cobro ninguém. Quando termina o jogo eu não cobro ninguém, eu deixo todo mundo dormir, todo mundo descansar. Amanhã, na representação, a gente deve ter um papo. Muito provavelmente na terça-feira a gente deve ter um vídeo desse jogo. Eu vou sentar com o pessoal da análise para pegar os lances que eu acho que a gente deve, os bons e os ruins, né? Os bons para que a gente continue fazendo, para que a gente demonstre que as coisas estão evoluindo, e os ruins para que a gente corrija. Mas você me desculpe, mas eu prefiro fazer essa análise de uma maneira mais... claro, deixo para vocês, a crítica é uma coisa normal de vocês, né? E até uma coisa que vocês devem fazer, externar a opinião. Mas no caso de comandante, eu prefiro fazer essa cobrança de uma maneira interna. Geninho, boa noite. Por favor, queria que você explicasse a escalação do Dedé. Você chegou, claro, falou, tem pouco tempo, analisou a equipe, e o porquê da escalação desse zagueiro que desde quando chegou ainda não teve oportunidade. Olha, acho que fundamentalmente o que pesou na escolha do Dedé foi a bola aérea. Porque eu venho acompanhando, mesmo não estava trabalhando na Série B, mas a gente vê futebol de manhã, tarde e à noite. E eu tenho visto o Atlético Goianiense ganhar vários jogos na bola parada. Ou no escanteio, numa falta lateral, ou essa bola de fundo com cruzamento. Eles têm um centroavante, os dois centroavantes deles são acima de 1,90. O que começou a jogar, ele depois entrou o outro. Eles usam bem demais a bola aérea. Bem demais a bola aérea. E talvez uma das melhores qualidades dentro dos treinamentos que eu vi é a bola aérea. Então eu optei por colocar um zagueiro que eu teria uma bola aérea, não só defensiva, como de repente poderia me ajudar, tanto que o Dedé quase fez um gol no final, né? Poderia ser compensado com isso, seria muito bom para ele. Então basicamente a escolha a opção da definição do Dedé em relação a outra opção que eu poderia ter, né? Foi em relação ao jogo aéreo. Um jogador forte, porque ele tinha que trombar com dois jogadores fortes, e buscar bem a bola aérea. E na bola aérea, ele pode ter errado alguma saída de bola, pode ter errado umas viradas de bola, alguns passes, mas na bola aérea ele foi irrepreensível, ele ganhou praticamente todas as bolas que ele disputou por cima.
Bom, Geninho, o seu próximo jogo já é domingo, você tem pouco tempo para treinar e o G2 saiu mancando, não sei qual a situação dele. Quer saber um pouco? É que você pensa já, acabou um jogo faz não tem muito tempo, já para domingo vai pegar o líder, né, absoluto que hoje ganhou, e também esse garoto que você viu na base e trouxe, que é o Guilherme Rende. Eu vou, como eu disse quando eu cheguei aqui, a gente vai conhecendo o grupo aos poucos. Muito bom que eu vou ter uma semana para trabalhar praticamente, né? Eu vou ter mais dias para o jogo de domingo do que eu tive para esse. E aí vamos ver o que a gente faz para tentar trazer de Bragança um resultado positivo. Um jogo dificílimo contra mais, uma equipe muito arrumada, uma equipe ajustada, uma equipe que vem pontuando, mas uma equipe que, né, não é imbatível. E a gente vai procurar ver. No caso do G2, não sei se foi lesão, se foi só câimbra, tá? Eu tomei alguns cartões, não sei se tinha alguém pendurado que provavelmente possa ficar fora. Então vamos com calma ver o que a gente vai fazer, né? Ver se eu tenho algum retorno de algum jogador que estava no departamento médico, para que a gente aos poucos possa ir montando essa equipe. Vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, colocar um pouquinho mais daquilo que a gente entende como uma maneira de jogar para o grupo, né? Passar para eles, como eu já disse, tudo isso que nós vimos hoje, tentar corrigir erros, tentar melhorar acertos, para que numa próxima oportunidade esse esforço todo que foi despendido se transforme numa vitória, né? Que a gente consiga pelo menos enfiar uma bolinha lá dentro. Ô Geninho, na sua chegada na apresentação, eu perguntei a questão de reforço. Claro que você foi um profissional, disse que não posso analisar nada agora que não conheço. Você conversou com o grupo, hoje completamos 5 dias, seu teste foi hoje para ver esse elenco que você viu aí jogando. A janela para contratações se encerra no dia 10. Pelo que você já analisou do elenco do Vitória, com condições ainda de contratar, já dá para passar ao presidente, eu quero tantos jogadores, tal posições? Não, como eu falei, a realidade. Aos poucos eu vou conhecendo melhor esse grupo, né? Eu fiz um trabalho, eu fiz um coletivo e um jogo. Eu acho muito prematuro você sair dando tiro para tudo quanto é lado. É claro que hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que eu tinha quando eu cheguei. Então essas minhas opiniões, aquilo que eu estou começando a ver tem que se confirmar. A gente tem aí mais um pedacinho para a gente poder chegar e falar, ó, e mesmo porque o Vitória não tem condição de sair contratando Deus todo mundo, né? E eu tenho dito que as contratações que a gente possa fazer agora, elas têm que ser numa boa qualidade, um jogador que chegue em condição de repente, de titularidade. Pode ser que seja ou não, mas você não pode contratar jogador para cumprir elenco, você não pode trazer promessa, você não pode trazer aposta. Para você trazer aposta e promessa, você trabalha com a base, que é muito boa. Nós temos aí vários jogadores, eu tenho visto alguns garotos treinando comigo ali. Amanhã a gente deve fazer um coletivo entre quem não jogou e o Sub-23. Depois vou fazer com o Sub-20 para ver o que eu tenho ali embaixo. De repente eu tenho dentro de casa coisa melhor do que eu vou buscar fora. Mas eu preciso ver isso, tá? Então a gente tem que ter um pouco de calma. Calma pela condição financeira do clube, que você não pode sair dando tiro para tudo quanto é lado. Mas eu tenho certeza que se houver necessidade, a gente vai trazer. Vai ter um sacrifício e a gente vai trazer. Mas é o que eu digo, a gente tem que trazer contratação pontual. Pontual. Você não pode trazer um onde você já tem solução. Você tem que trazer onde realmente você está tendo dificuldade. Tá? Devagarzinho a gente... Também não pode ser muito devagarzinho, porque, como você disse, fecha dia 10. Tá? Talvez essa semana seja a última semana que eu possa observar alguma coisa. Para quando chegar no domingo que vem, vai ser, se eu não me engano, vai faltar uma semana para fechar a inscrição. A gente, se precisar, comece a mapear um ou outro e ver o que tem no mercado, para que a gente possa, de repente, trazer alguém para nos ajudar. Geninho, Luiz Brito, Tribuna da Bahia. Prazer, Brito. Seja bem-vindo. As vaias da torcida não foi pelo que o Vitória jogou, mas pelo que o Vitória não jogou. Existe um posicionamento da própria mídia, da imprensa esportiva de Salvador e de grande parte da torcida,
de que o Vitória não tem qualidade técnica para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Você já disse que mal conheceu o time. Qual é a conclusão que você chega sobre esse time técnico do Vitória? O Vitória tem condições de pensar em uma posição melhor, não digo de subir, porque está longe, mas pelo menos se afastar da série, do Z4 da Série B? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se você for pensar um objetivo pé no chão, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a distância hoje daquelas equipes que estão ali na frente está um pouco grande. E se você for começar a se preocupar lá na frente, você vai esquecer a tua realidade no momento, que é tentar sair o mais rápido. Auxiliar conversarem, mas na quantidade de vezes que vocês conversaram, até pelo pouco tempo, chamou minha atenção. Eu lhe pergunto, ele tem sido seu braço direito, ele vai ser, aí até a sua história aqui no Vitória? Eu tenho conversado bastante com o pessoal que me auxilia ali. Converso com o Bruno, converso muito com o Flávio, né, que foi até meu jogador aqui, eu tenho uma liberdade muito grande com ele. Converso com o Edmilson, que trabalha no dia a dia, né. Converso com todo mundo. Converso com esse pessoal que estava convivendo com esse grupo, vivendo o dia a dia desse grupo e acompanhando os jogos. Porque eu estou chegando. Então eu preciso muito deles para que eles me deem um parâmetro. Por exemplo, eu não conversei com ninguém ainda hoje, mas amanhã eu vou conversar e vou pedir uma opinião. O que vocês acharam da movimentação de ontem para aquilo que vinha sendo feito? Algum jogador evoluiu, algum jogador rendeu mais ou rendeu menos? Porque eu tenho que me basear no começo em cima disso. Eu tenho que me basear naquilo que eu estou vendo, que é fundamental, é a minha opinião, mas eu também tenho que colher informações, né? Então eu conversava muito ali com o Bruno, porque era uma troca de ideias, de características de jogador que eu precisava. Qual desses meninos rende mais aberto, qual desses meninos rende mais dentro, né? E quem está entrando, se eu precisar colocar um ali, e quem eu ponho. Por exemplo, eu estava com um monte de ideia na cabeça. Se eu encaixo um gol, de repente, em vez de eu colocar o Chiquinho no lugar do Gedosa, eu colocaria um outro volante, um outro zagueiro, porque aí valeria o resultado. Vamos fechar a casinha e chutar para cima, né? Então você fica perguntando, para na hora da decisão você ter alguma coisa para fazer. Agora, é claro que você vai vivendo o jogo, né? Mas eu tenho um contato muito direto, muito direto. A decisão sempre é minha, mas eu acho que você, de repente, trocar algumas opiniões, trocar algumas ideias, principalmente com um pessoal que vem trabalhando com esse grupo há muito mais tempo do que eu acho que pelo menos o bom senso manda ser feito. Pronto, obrigado. Amarelo.